Sempre fui a sombra da minha irmã, gêmeas idênticas no físico, mas completamente opostas na essência. Desde que me entendo por gente, Amanda era o sol da casa, e eu, uma mancha na parede. Ela brilhava, mesmo nas piores decisões, e eu era esquecida mesmo quando fazia tudo certo. Na escola, Amanda colava, forjava trabalhos, roubava provas, e era elogiada como esperta. Eu passava noites em claro estudando, e ouvia meu pai dizer que fazia mais do que obrigação. Me calei por anos. Até o dia em que acordei com minha mãe abrindo a porta do meu quarto com um estrondo e 3 policiais atrás dela. Você tem algo para nos contar, Carolina? Senti meu estômago cair. Eles tinham um mandado. Vasculharam minha mochila, meu armário, até a privada do banheiro. E no fundo falso da minha gaveta de meias, uma que eu nem sabia que existia, encontraram um saquinho com um pó branco que eu nunca tinha visto na vida. Eu chorei, implorei, neguei. Mas ninguém me ouviu. Nem minha mãe, nem meu pai. Amanda estava na sala, de braços cruzados, e olhava para mim como se fosse uma estranha. É difícil admitir quando alguém próximo tem um problema, mas a Carol precisa de ajuda, mãe, ela disse, como se estivesse preocupada. Aquela fala selou meu destino. Fui levada para a delegacia. Não fui presa porque o delegado conhecia meu histórico e achou suspeito que eu, aluna exemplar, sem passagem, do nada tivesse droga escondida. Mas fui suspensa da escola. Virei chacota no bairro. Colegas de classe me bloquearam. E em casa, era como se eu tivesse morrido. Minha mãe evitava me olhar. Meu pai me chamava de decepção. Passei a dormir trancada, porque ouvi Amanda dizendo que se eu fugisse, ninguém estranharia. Fui do céu ao inferno em 2 dias. E a pior parte, eu sabia que ela tinha feito aquilo. Minha irmã, meu espelho, a pessoa que dividia o quarto comigo. Eu sabia. Senti nos olhos dela. Mas como provar? Decidi sair. Consegui um estágio em uma ONG fora da cidade, com a ajuda da minha professora de história, que acreditava em mim. Juntei o pouco que tinha e fui embora. Passei fome. Dividi quarto com 3 meninas desconhecidas. Lavei chão. Me humilhei. Mas me reergui. Fiz cursos. Voltei a estudar. Me formei em enfermagem. Consegui um emprego fixo. Anos se passaram. E minha família nunca ligou. Nunca perguntou. Nem no meu aniversário. Nem quando fui atropelada voltando do trabalho e precisei de 6 meses de fisioterapia. Foi numa tarde comum, no hospital onde eu trabalhava, que o passado voltou. Eu fazia plantão na emergência quando ouvi um nome familiar na ficha de entrada. Amanda, 26 anos. Detida por tráfico de drogas, com suspeita de overdose. Meus dedos congelaram. Entrei na sala e lá estava ela. Pálida, tossindo sangue, com hematomas no braço e tornozelos algemados à maca. Ela me olhou. E a expressão no rosto dela. Não era surpresa. Nem vergonha. Era medo. Carol, ela sussurrou, como se meu nome fosse uma maldição. Eu me aproximei devagar. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Você lembra daquele dia? Perguntei. Ela fechou os olhos. Eu só queria que você fosse embora. Você era perfeita demais. Eu precisava que você sumisse. Eu engoli o nó na garganta. O ódio, o rancor, a dor, tudo quis sair. Mas eu não deixei. Ela estava caída. E eu estava de pé. Naquele momento, a justiça finalmente virou o jogo. Mas o que ela disse em seguida foi o que me fez estremecer. Eles vão me matar se eu não entregar a mercadoria. Mercadoria. Não era um caso isolado. Ela estava envolvida até o pescoço. Quem são eles, Amanda? Perguntei. Ela regalou os olhos. Tentou puxar o ar. E antes que pudesse responder, as luzes da sala piscaram. Um barulho seco ecoou do corredor. E o segurança da porta caiu no chão, sangrando. O caos começou. Alguém tinha invadido o hospital. E eles vinham por ela. O som do corpo do segurança caindo no chão fez meu coração acelerar numa batida frenética, como se estivesse tentando sair do peito. O hospital, lugar sagrado de cura, estava virando palco de um pesadelo, e eu estava no epicentro. Olhei para Amanda, que tremia na maca, os olhos arregalados, cheios de terror e desespero. Aquele medo era real, eu podia sentir. Não era só o pânico de estar doente, algemada e frágil, era o medo de morrer. Eles vão matar você se não entregar a mercadoria. Aquela frase martelava na minha cabeça como um sino infernal. Respirei fundo, tentando encontrar alguma clareza em meio ao caos. Amanda, me diga quem são eles. Eu posso te proteger. Não é tão simples. Ela soluçou, apertando os olhos para conter as lágrimas. Eles controlam tudo, não é só tráfico. Eles têm policiais, políticos. Ninguém está seguro. A porta do quarto explodiu num estrondo. 2 homens entraram, armados, olhos frios como facas. Eram brutais, vestiam roupas pretas, e suas vozes eram de gelo. Vocês não vão a lugar nenhum. O sangue gelou na minha veia. A adrenalina explodiu, e em segundos a sala se transformou em um ringue.
Eu puxei Amanda para perto de mim, protegendo sua cabeça com meu corpo, enquanto um dos homens avançava com uma arma apontada para nós. Foi aí que a enfermeira da noite, uma mulher baixa e forte, entrou correndo com o extintor. O barulho surdo do extintor explodindo no rosto do homem que nos ameaçava foi a chance que precisávamos. Ele cambaleou para trás, largando a arma. A outra figura saiu da sala, gritando pelo rádio. Eu sabia que aquilo era só o começo. Corra! Gritei para Amanda. Segurei sua mão, puxei a maca. Os gritos, tiros abafados e passos rápidos ecoavam nos corredores. Eu nunca pensei que um hospital pudesse se transformar em um campo de batalha. Mas agora, ele era. Conseguimos chegar até o corredor principal, onde vários pacientes e funcionários corriam em pânico. O segurança caiu, sangrando, ainda inconsciente, e o barulho dos tiros aumentava. Meu instinto foi encontrar um lugar seguro. Vi uma porta de emergência entreaberta, empurrei Amanda e a empurrei para dentro. Tranquei a porta e respirei fundo. E calma, vai ficar tudo bem. Sussurrei, tentando convencer a mim mesma. Amanda soluçava, e eu podia sentir o peso daquela verdade toda nas costas dela. Ela me contou como, desde os 16 anos, tinha sido atraída por aquele mundo sujo. Primeiro, era só para parecer legal na escola, para ser aceita, para não ser a irmã chata que estudava e não sabia se divertir. Mas depois, as coisas foram crescendo rápido demais. Ela foi obrigada a carregar drogas para os donos do tráfico da cidade. Depois teve que vender. Depois, ser cúmplice de crimes muito maiores. E quando tentou sair, foi ameaçada. Ela sabia que se sumisse, matariam a mim, a meus pais, qualquer um que tentasse denunciar. Então, em vez de me ajudar, resolveu me destruir para que eu não atrapalhasse os planos dela. A ficha caiu. Ela me colocou na mira dos mesmos monstros que a usavam. Enquanto ela chorava, eu via o homem do extintor tentando abrir a porta, batendo com força, mas sem sucesso. Os segundos pareciam horas. O rádio da polícia informou que havia mais homens armados nas redondezas, prontos para invadir. Eu precisava agir. Peguei o celular e, com o pouco sinal que restava, liguei para a delegacia mais próxima. Expliquei a situação, pedi reforço, mandei a localização. Enquanto esperávamos, Amanda contou sobre o momento em que forjou minha acusação de uso de drogas, como ela colocou o pó branco na minha gaveta. Sabendo que minha vida seria destruída, eu estava com inveja e medo de não ser ninguém sem você. Suas palavras eram facas no meu peito. Eu queria gritar, bater, arrancar aquela máscara falsa de irmã perfeita. Mas ali, naquele momento, ela precisava de ajuda. E eu queria justiça. O tempo passou lentamente até a sirene da polícia soar perto do hospital. Os homens do tráfico ficaram tensos, tentaram arrombar a porta. O segurança desmaiado ao lado da porta acordou, viu a confusão e correu para ajudar. Quando os policiais invadiram o hospital, um confronto violento começou. Eu e Amanda fomos resgatadas, levadas para uma ambulância. Ela, machucada e algemada. Eu, cansada, assustada, mas com uma determinação crescente. Na delegacia, a ficha começou a cair para todos. Amanda foi presa em flagrante por tráfico, porte ilegal de armas e associação criminosa. Minha acusação de uso de drogas foi desmentida por exames negativos. E finalmente, meu nome começou a ser limpo. Minha família continuava um buraco frio e vazio. Eles não vieram me ver, nem para me dizer que estavam surpresos com a verdade. E enquanto Amanda chorava em sua cela, implorando por clemência, eu senti que minha vida finalmente estava começando a se reconstruir. Mas o que eu não sabia, e que faria todo o meu mundo virar de cabeça para baixo, era que aquele grupo criminoso não se entregaria tão fácil. No dia seguinte, recebi uma mensagem anônima no celular. Você mexeu com o que não devia. Não tem mais volta. Meu estômago virou. Eu estava marcada. E eles estavam vindo atrás de mim. A mensagem anônima piscava na tela do meu celular como uma sentença de morte. Você mexeu com o que não devia. Não tem mais volta. Meu peito apertou. Aquelas palavras não eram só uma ameaça. Eram uma promessa. E eu não sabia de onde vinha, nem o que fazer. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, onde cada objeto parecia uma testemunha silenciosa do que eu tinha passado. As cicatrizes da minha vida e a esperança da minha reconstrução. Durante anos, eu me enganei achando que o pior já tinha passado quando minha irmã foi presa. Mas aquilo mostrava que a guerra estava só começando. A polícia não conseguiu garantir minha proteção. O delegado responsável dizia que meu caso era delicado demais, e que eu precisava tomar cuidado. Eu não tinha escolta, não tinha lugar seguro. Eu estava sozinha. E sozinha, naquele momento, era o que mais temia. Nas semanas seguintes, o clima de terror tomou conta do meu dia a dia. As ligações anônimas, os carros parados por horas em frente ao prédio, as sombras que eu sentia me seguindo. Meu sono virou pesadelo, e a paranoia virou companheira constante. O trabalho no hospital se tornou um campo minado. Sentia olhares desconfiados, cochichos quando eu passava, como se soubessem do que aconteceu.
Minha chefe, que antes me elogiava, me afastava por segurança. Mas eu não podia desistir. Se eu caísse, ela venceria. Amanda e o grupo que ela servia. Eu precisava provar que podia ser mais forte. Foi quando conheci Gabriel. Gabriel era investigador da polícia, jovem, determinado, e com uma empatia que me desconcertava. Quando percebeu minha situação, se ofereceu para me ajudar discretamente. Não podia me garantir segurança total, mas prometeu investigar as ameaças. A primeira coisa que ele descobriu foi que os homens que invadiram o hospital eram parte de uma quadrilha muito maior, que se infiltrava em várias áreas da cidade. Eles tinham informações, contatos e uma sede de vingança contra quem os traísse. Eles não vão parar até limpar todo mundo que atrapalha os negócios, Gabriel me avisou numa das poucas vezes que nos vimos pessoalmente. E você, Carolina, é uma dessas pessoas. Eu sabia que precisava agir rápido. Reforcei as trancas do apartamento. Comprei câmeras. Aprendi a andar pelas ruas com atenção redobrada. Mas o medo não se dissipava. Uma noite, enquanto voltava do hospital, ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou. Tentei acelerar o passo, mas a rua estava vazia demais para ser coincidência. De repente, uma mão segurou meu braço com força. Um homem mascarado tentou me puxar para um beco escuro. Gritei, lutei com todas as forças que me restavam. Ele me deu um soco no rosto. A dor explodiu, mas eu não cedi. Um grito cortou a noite, e luzes de um carro se aproximaram. O homem fugiu. Gabriel apareceu, rápido como um raio. Está tudo bem? Perguntou, segurando meu rosto com delicadeza. Naquele instante, percebi que apesar do medo, eu não estava completamente sozinha. Mas o perigo estava cada vez mais próximo. Enquanto isso, Amanda no presídio passava por um inferno à parte. Ela que havia me traído de forma cruel, agora sofria as consequências. Os outros presos a viam como traidora e a ameaçavam. Eu recebia notícias pelas redes e pelas visitas legais que o advogado enviava. Mesmo assim, de alguma forma, ela começou a tentar se redimir. Pediu para falar comigo, queria contar toda a verdade sobre a quadrilha, os nomes dos envolvidos, e os motivos que a levaram ao crime. Fiquei dividida. Como ouvir quem me destruiu tanto? Mas a verdade tem um peso que não pode ser ignorado. Decidi visitá-la. Sentada na sala fria e cinzenta do presídio, com o som das grades batendo ao fundo, olhei para a mulher que dividia meu sangue. Ela estava frágil, suja e cansada. Não havia orgulho nos olhos dela, só arrependimento. Eu errei, Carol. Fui uma idiota. Mas se você quiser, eu posso ajudar a derrubar esse sistema podre. Por um momento, pensei que poderia ser uma armadilha, mas ao mesmo tempo, era a única chance que eu tinha de acabar com aquele pesadelo. Nos dias seguintes começamos a trocar informações por meio do advogado. Amanda contou os nomes de policiais corruptos, políticos envolvidos, e até empresários que sustentavam o tráfico. Era um mapa do inferno. Enquanto isso, as ameaças continuavam. Um dia, recebi um pacote na porta do meu apartamento. Dentro, uma foto minha com Amanda, tirada de longe, e uma nota que dizia: "Isso é só o começo." Meu sangue congelou. Era pessoal. Era guerra. Eu não podia recuar. Comecei a preparar minha própria defesa, a buscar aliados, a pensar no que fazer para proteger a mim e a minha família, mesmo que eles ainda não soubessem disso. Mas o problema maior estava no meu coração. Eu sentia uma mistura de raiva, medo, pena e uma sombra de esperança. Será que minha irmã e eu poderíamos, de alguma forma, nos unir para enfrentar o inimigo maior? Ou estaríamos condenadas a nos destruir até o fim? No meio daquele turbilhão, uma nova peça entrou no tabuleiro. Uma revelação que mudou tudo. Eu descobri que não foi Amanda quem colocou a droga na minha gaveta. Alguém muito próximo a nós, alguém que queria ver as duas irmãs destruídas. E agora eu precisava decidir, seguir essa pista e arriscar tudo, ou fugir e tentar salvar minha própria pele. Enquanto pensava, outra mensagem chegou no celular. "Pare de cavar ou a próxima será sua mãe." O mundo começou a fechar ao meu redor. A ameaça havia virado uma sombra negra que se estendia para quem eu mais amava. A mensagem chegou no meu celular como um golpe final. "Pare de cavar ou a próxima será sua mãe." Meu coração acelerou e uma onda gelada percorreu minha espinha. Eu sabia que a partir dali, o jogo tinha mudado. A ameaça não era mais só contra mim, era contra minha família. Minha mãe que havia me ignorado, rejeitado, mas que no fundo eu ainda amava. Eu precisava agir, rápido. Mas antes, precisava entender tudo. Quem estava por trás disso? Quem queria destruir a mim e a Amanda de vez? Comecei a reexaminar tudo. As peças, os movimentos, as mentiras que foram ditas. E o pior, aquelas que deixei passar. Foi Gabriel quem me ajudou a dar o próximo passo. Ele tinha conseguido um contato dentro da polícia, alguém disposto a ajudar, mesmo correndo riscos enormes. Marcamos um encontro numa cafeteria discreta, em um bairro que eu mal conhecia.
A Carolina, disse o policial com voz baixa e tensa, temos provas de que a pessoa que colocou a droga na sua gaveta não foi sua irmã, e nenhuma das pessoas que você imagina. Meu peito apertou. Quem? Perguntei, segurando a xícara de café, tentando não tremer. Alguém da sua própria família. Aquelas palavras caíram como um soco no estômago. Minha mente girava em mil perguntas. Minha mãe? Meu pai? Meu irmão? Mas antes que pudesse perguntar, ele continuou. A pessoa queria acabar com você e com sua irmã. Sabia que vocês estavam começando a ameaçar interesses poderosos. Lembrei das brigas, do silêncio gelado em casa, dos olhares que evitavam me encontrar. Eu sabia. Aquele golpe final não veio de fora. Veio de dentro. Minha mãe, que nunca acreditou em mim, que preferiu acreditar nas mentiras de Amanda, estava envolvida. Confrontei-a. Foi um encontro marcado por lágrimas e verdades cortantes. Ela negou no começo. Depois chorou, confessou o medo que sentia daquele mundo do tráfico que havia engolido Amanda. Eu fiz o que achei que era melhor para proteger a família, disse ela, soluçando. Mas não sabia que ia chegar tão longe. A dor da traição se misturava com a vontade de perdoar. Eu queria acreditar que ainda existia amor ali, mas o tempo não esperava. Enquanto eu tentava juntar os pedaços da minha família destruída, Amanda lutava para sobreviver na prisão, e o inimigo continuava à espreita. A polícia fez uma operação para prender mais membros da quadrilha, com base nas informações que estávamos fornecendo. Eu me sentia um fantasma naquele momento, dividida entre a esperança e o medo. Até que, numa noite, o pior aconteceu. Minha mãe recebeu um telefonema e saiu de casa apressada. Eu tentei segui-la, mas perdi o rastro. No dia seguinte, ela foi encontrada desacordada na rua, vítima de uma tentativa de assassinato. O medo virou fúria. Eu sabia que aquele ataque era um recado claro para mim. Mas também foi a gota d'água que me fez decidir. Era a hora de virar o jogo. Com a ajuda de Gabriel e do policial aliado, comecei a montar um plano para derrubar de vez a quadrilha. Mas para isso, precisaria de uma arma poderosa. Amanda. Apesar de tudo que ela fez, era a única que sabia o suficiente para acabar com aquele inferno. E eu precisava tirá-la da prisão. Conseguir a soltura provisória, mesmo com as acusações graves, para que ela pudesse colaborar. Foi uma batalha judicial, uma guerra de nervos e burocracia. Mas finalmente conseguimos. Amanda saiu da prisão com tornozeleira eletrônica, magra, frágil, mas viva. Nossa reunião foi silenciosa, tensa, cheia de lembranças e mágoas. Você me odeia? Ela perguntou. Mais do que você imagina, respondi. Mas eu sabia que precisava dela. O inimigo estava mais perto do que nunca. E naquela noite, ao olhar para a irmã que me destruiu, pela primeira vez senti algo diferente. A esperança de um recomeço, uma chance de redenção. Mas o perigo não havia acabado. Naquela mesma noite, o barulho de pneus derrapando na frente do meu apartamento cortou o silêncio. Olhei pela janela e vi 2 carros parados. Homens armados, encapuzados. Eles estavam vindo. E eu estava pronta para enfrentá-los. A noite estava pesada, sufocante, como se o próprio ar se recusasse a entrar nos meus pulmões. O som dos motores dos carros parados em frente ao meu apartamento ainda ecoava na minha cabeça, misturado com o estrondo dos batimentos do meu coração. 2 carros, 4 homens armados, encapuzados, caçadores numa armadilha. Eu não podia fugir, não daquela vez. Eu sabia que depois de tudo, tinha chegado a hora do confronto final. Atrás de mim, Amanda permanecia imóvel, os olhos fixos em mim, cheios de uma determinação quase silenciosa. Ela estava magra, abatida, mas aquela mulher ferida carregava um fogo diferente, uma coragem que me surpreendia. Vamos acabar com isso juntas, sussurrou, a voz baixa, mas firme. Eu balancei a cabeça. Apesar do medo que ainda agarrava minha garganta, uma centelha de esperança começou a arder. Ficamos em silêncio, ouvindo o barulho dos passos no corredor. Eles se aproximavam, cada segundo uma eternidade. A campainha tocou. Um toque rápido, sem pressa, como o prenúncio do caos. Não abra, falei em voz trêmula. Mas a porta não resistiu. Foi arrombada num golpe seco, e o cheiro de pólvora, medo e desespero invadiu o ambiente. Entraram. 4 homens, rostos escondidos, armas apontadas para nós. Meu corpo congelou, a adrenalina explodiu. Meu olhar se cruzou com o de Amanda, um pacto silencioso feito no meio do fogo. Eu agarrei uma barra de ferro que estava encostada na parede, o único armamento que tinha. Eles avançaram. O primeiro golpe veio rápido, um soco tentando me derrubar. Desviei, bata com a barra em seu braço, sentindo o impacto vibrar nos meus ossos. O segundo tentou agarrar Amanda. Ela gritou e chutou seu estômago. O homem caiu de joelhos, mas se levantou rápido, furioso. O terceiro disparou uma arma. O som da bala cortou o ar. Eu me joguei no chão, sentindo o calor do projétil passar perto da minha cabeça. Meu corpo doía, a respiração era difícil, mas eu não podia parar. A luta se tornou um turbilhão de força, medo, raiva e desespero.
A barra de ferro bateu, os gritos ecoaram, o som de vidro quebrado misturou-se com o barulho dos tiros. Foi quando a sirene da polícia cortou o ar. Gabriel chegou com sua equipe, armas em punho, correndo pelo corredor. E polícia, se rendam. A voz firme ecoou. Os homens hesitaram, atiraram uma última vez e foram dominados. Eu caí no chão, tremendo, sangrando de vários ferimentos, mas viva. O cheiro de sangue e suor, o gosto amargo do medo e da vitória se misturavam na minha boca. A polícia prendeu os invasores. Eles eram parte da quadrilha que havia destruído minha vida. Minha mãe, que até então tinha estado em silêncio, finalmente veio me ver no hospital. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, arrependimento e medo. Perdão, Carolina. Eu só queria proteger você e Amanda, ela disse entre soluços. Eu quis acreditar. E naquela tarde, percebi que a cicatriz mais profunda talvez fosse a do coração, mas a esperança ainda podia brotar. Amanda colaborou com a polícia. Contou tudo o que sabia, expôs os nomes de policiais e políticos corruptos. Aos poucos, a quadrilha começou a ruir. A justiça, ainda que tardia, foi feita. Minha família estava longe de ser perfeita, mas, pela primeira vez, estávamos juntos numa luta para nos reconstruir. Eu retomei minha vida, fui promovida no hospital, comecei a fazer faculdade de direito para lutar contra essas injustiças. Aprendi que não somos definidos pelas mentiras que contam sobre nós, mas pela força que temos para sobreviver, e que às vezes a maior traição pode virar a maior redenção. Hoje, ao olhar para trás, vejo a menina que foi enterrada viva, rejeitada por aqueles que deveriam amar, e a mulher que floresceu na escuridão. Minha história não acabou quando minha irmã me traiu. Ela começou quando decidi ser dona do meu próprio destino. Se você se sentiu tocado por essa história, quer saber mais sobre como eu reconstruí minha vida, ou precisa de alguém para ouvir sua luta, estou aqui, porque a verdade é que por mais sombria que seja a noite, o sol sempre volta a nascer.